Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de parasitologia, iniciando a unidade 3, que trata sobre a eumintologia, que seria a ciência que estuda os eumintos, que estão dentro do grupo dos animais. Hoje nós vamos estudar especificamente a doença esquistossomose. Para fazer uma breve introdução sobre os eumintos, eles envolvem os filos plateumintos e os filos pneumateumintos, ou filo nematoda. Hoje nós vamos iniciar com os plateumintos da classe Trematode, família Schistossomatidae, gênero Schistosoma, e tem várias espécies de schistosoma que causam tipos de esquistossomose de importância médica, certo? Entre eles o Schistosoma mansonis, Schistosoma japônico, o hematóbio. Só que, como no Brasil o parasito predominante é o Schistosoma mansoni, nós vamos estudar a esquistossomose mansônica. Então, gente, os plateumintos fazem parte da classe Trematoda e hoje vamos estudar o gênero Schistosoma. Os plateumintos são vermes que apresentam o corpo achatado e possuem simetria bilateral. Quer dizer que se você dividir o corpo deles ao meio, o lado esquerdo é semelhante ao lado direito. Esses parasitos, eles possuem sexos separados, então existem machos e fêmeas. E eles parasitam os vasos sanguíneos de mamíferos e aves. Então, o hábitat dele são os vasos sanguíneos. Existem várias espécies de importância médica, como eu expliquei anteriormente. E essas espécies são Schistosoma mansoni, hematóbium, japônico, mekong e intercalatum. Sendo que, como no Brasil, a predominância é do Schistosoma mansoni, daremos enfoque a ele. A doença causada pelo Schistosoma mansoni é a esquistossomose, também conhecida como barriga d'água, xistose ou mal do caramujo, uma vez que o hospedeiro que transmite a xistossomose, que tem a ver com o ciclo da xistossomose, são os caramujos. Esse parasito, ele está relacionado também à distribuição geográfica do seu hospedeiro, que seria o caramujo Bionfalaria glabrata, que ele existe desde o Rio Grande do Sul até Minas Gerais. No Brasil já foram reportadas outras espécies também de caramujo, como o Bionfalaria tenagófila, por exemplo, que existem nessas regiões e são caramujos que necessitam da água para a sobrevivência. Além disso, os fatores climáticos favorecem o parasito, como presença de água, temperatura alta, exposição à luz solar, são todos os fatores climáticos que vão favorecer o parasito. Nessa figura podemos ver algumas espécies do caramujo Bionfalaria, que é um caramujo pequeno, na verdade ele é bem pequeno. Muitas pessoas confundem com o caramujo africano, mas não é o caramujo africano. Eles são caramujos bem pequenininhos e eles podem ser observados em coleções hídricas. Quando eu digo coleções hídricas, não necessariamente tem que ser lagos, Coleções hídricas é aqueles locais onde existe maior quantidade de água parada, tá? E ele fica muito às margens das lagoas, por exemplo. E são caramujos muito pequenos, Por essa figura onde tem uma régua, nós podemos ver que ele mede no máximo 1 centímetro, 1 centímetro e pouquinho. E são eles os portadores, do xistosoma, também
fazendo parte aí do ciclo biológico do parasita. O Schistosoma mansoni, ele tem 5 formas evolutivas importantes, que são os vermes adultos, macho e fêmea, ovo, miracídio, esporocisto e cercária. Na hora que eu for comentar sobre o ciclo biológico, nós vamos detalhar essas morfologias. Nessa figura podemos observar o macho e a fêmea, e eles ficam juntos durante o ciclo de vida dentro do ser humano. Na figura A, podemos observar o ovo do Schistosoma mansoni. Ele é um ovo mais elíptico e ele é característico por ter essa espícula aqui na lateral. Na letra B, temos o miracídio e na letra C, a cercária. Hábitat. Os vermes adultos vivem no sistema porta. O sistema porta é um complexo de veias onde existe uma veia porta hepática. Nessa veia porta hepática, que é próxima às veias que irrigam o intestino, os parasitos vivem nesse complexo do sistema porta, tá? A transmissão da doença ocorre pela penetração ativa das cercárias nas peles e mucosas. Aqui nós temos o ciclo biológico. Vamos começar o ciclo biológico através da penetração das cercárias na pele. As cercárias, é uma evolução do ovo que foi liberado nas fezes de um hospedeiro humano, tá? Essas cercárias, elas abandonam os caramujos e penetram na pele ou nas mucosas do ser humano. Após a penetração na pele, essas cercárias elas atingem, alguns vasos sanguíneos e se transformam numa outra forma que seria os esquistossomos. Os esquistossomos, eles se disseminam pelo sangue, passando por órgãos como o pulmão e atingem o fígado naquele sistema porta. E lá eles crescem e se transformam em vermes adultos macho e fêmea. Quando eles são macho e fêmea, eles andam juntos acasalados, tá? Quando eles estão juntos acasalados, nós podemos verificar aqui pela letra A que eles vão até o plexo venoso mesentérico, então eles caminham até ao plexo venoso mesentérico do intestino para ela realizar a ovoposição, ou seja, a postura de ovos. Fazendo a postura de ovos, esses ovos caem na luz intestinal e na luz intestinal são liberados nas fezes. Uma vez que são liberados nas fezes, esses ovos, se alcançarem alguma coleção hídrica, por exemplo, onde existe os caramujos do gênero Bionfalaria, esses ovos, devido à temperatura, à luz solar, à oxigenação da água, vão liberar o miracídio que está aqui dentro. Esses miracídios vão adentrar no caramujo do gênero Bionfalaria e lá eles vão se multiplicar. Então, um miracídio dá origem a centenas de cercárias e essas cercárias vão ser liberadas na água, podendo assim infectar um novo hospedeiro. Aqui nós temos a descrição do ciclo biológico. E, mais uma vez, uma figura aí demonstrando, o ciclo biológico, forçando a ideia mesmo de que para haver o ciclo é necessário que as fezes de uma pessoa infectada entrem em contato com a água e, por sua vez, a água tenha condições de desenvolver lá os miracídios que vão entrar em contato com os caramujos e aí sim poder as cercárias infectar o homem, tá? Então, necessita de vários aspectos. Necessita de um hospedeiro infectado, necessita de um lago ou uma água parada onde exista o caramujo e as condições climáticas também têm que ser favoráveis.
Em relação à imunopatologia, essa doença está muito relacionada ao sistema imune. Por quê? A esquistosomose decorre basicamente de uma resposta inflamatória granulomatosa que ocorre em torno dos ovos do parasito. Os ovos do parasito, quando eles são liberados dentro do hospedeiro humano, eles secretam várias substâncias antigênicas que estimulam o sistema imunológico. E aí ocorre a formação dos chamados granulomas, por isso que a gente fala de reação granulomatosa. Na fase aguda, a reação granulomatosa é gigante, é exacerbada, tá? E o ovo, ao redor do ovo, cresce uma inflamação tão grande que às vezes é até 100 vezes maior do que o tamanho do ovo. Na fase crônica, com o aumento da fibrose, esse granuloma ele vai atingindo tamanhos inferiores. A patogenia está ligada a vários fatores, como cepa do parasito, carga parasitária adquirida, idade, estado nutricional e a resposta imunitária do paciente. No momento da penetração das cercárias, podem ocorrer o que chamamos de dermatite cercariana, que é uma reação inflamatória decorrente da entrada das cercárias na pele. A passagem dos esquistossomos, então a cercária entrou, né? E ela evoluiu a esquistossomos na corrente sanguínea. Quando ele passa pela corrente sanguínea, eles podem atingir os pulmões, gerando uma linfadenia generalizada, aumento do baço em resposta a esse parasito no sangue e sintomas pulmonares. Os vermes adultos, em geral, eles não produzem lesões, porém, quando morrem, eles podem gerar lesões circunscritas, ou seja, ao redor dele. Essas lesões ocorrem principalmente no fígado, né, que é a região onde ele está. Os vermes expoliam hospedeiros devido ao seu elevado metabolismo. Os ovos, quando em pequeno número, eles podem atingir a luz intestinal. Quando eles são liberados em grande quantidade e passam para a luz intestinal, eles podem provocar hemorragias, edemas na mucosa e formação de pequenas úlceras. Os ovos podem atingir o fígado e lá permanecem, causando alterações mais importantes da doença. Dentro do fígado, ocorre uma secreção pelo ovo de substâncias que vão ativar uma resposta imunológica intensa, formando o tal do granuloma. Esses granulomas passam por várias fases, né, até gerar um nódulo endurecido. Esse nódulo endurecido ele pode ser absorvido ou ali permanecer calcificado. Esses granulomas são responsáveis pela doença hepática que ocorre na esquistosomose. Aqui nós temos, né, uma figura já do nódulo fibrótico, né? A gente pode perceber aqui a formação de fibras de colágeno, né? Onde o granuloma ele já reduziu de tamanho, mas ele formou um nódulo. Essas lesões elas são as principais responsáveis pelas variações clínicas e pelas complicações observadas na doença. Quando a gente fala da fase pré-postural, ou seja, antes da postura de ovos, a sintomatologia é variada e pode durar de 10 a 35 dias após o contato com a cercária. Pode acontecer mal-estar, febre, dores musculares e desconforto abdominal. A fase aguda ocorre de 50 a 120 dias após a infecção e nós temos uma disseminação limiar dos ovos, gerando áreas de necrose, formando enterocolite aguda, que é uma inflamação do trato gastrointestinal, e no fígado a formação de granulomas. Então, isso tudo pode ocorrer na fase aguda. E aí, nós vamos ter os sintomas como febre, calafrio, emagrecimento. O paciente pode apresentar fenômenos alérgicos, diarreia, disenteria, cólica, tenesmo, hepatosplenomegalia discreta, eosinofilia e alterações discretas também na função hepática, porque esses granulomas estão geralmente no fígado
e eles vão causar disfunções hepáticas. Pode ocorrer a morte do paciente nessa fase, ou a evolução para a fase crônica. Na fase crônica, o paciente pode ter uma diarreia mucossanguinolenta, dor abdominal e tenesmo. Ele pode ocorrer fibroses no intestino, reduzindo o movimento do intestino, chamado de peristaltismo, e gerando uma constipação constante no paciente. Em muitos casos, essa fase é benigna e os pacientes não apresentam nada ou poucos sintomas. O fígado, ele apresenta aumentada e dolorosa palpação, ocorre a formação dos granulomas e com o avançar da doença, devido à fibrose, esse órgão vai se tornando menor. Aqui nós temos uma figura onde nós podemos ver, algumas veias do ramo intrahepático da veia porta e uma fibrose, porque a presença de vermes aqui causam respostas inflamatórias que vão gerando a fibrose periportal. Essa fibrose periportal leva, se ela está fibrosada, ela está mais enrijecida. Isso gera um sintoma muito importante, que é a hipertensão portal. Essa hipertensão portal ela é bastante grave e pode causar esplenomegalia e as varizes esofagianas, que é uma criação de uma circulação normal, e a ascite, que é a chamada barriga d'água, é o crescimento do abdômen pelo acúmulo de líquido. Ocorre também as lesões à distância, que são os antígenos e complexo, o antígeno-anticorpo, ou seja, quando eu já tenho o antígeno e o anticorpo ligados, eles podem gerar lesões à distância. E os próprios ovos também podem alcançar regiões distantes, como a medula, e causar paralisia em alguns pacientes. Aqui nós temos uma figura de um paciente com ascite, com a barriga d'água, e podemos perceber também a formação de varizes devido à hipertensão portal. O diagnóstico seria, basicamente, o diagnóstico parasitológico das fezes por um método específico chamado de Catocates. Pode ser realizado também uma biópsia ou uma raspagem da mucosa retal, e os outros exames, como ultrassonografia, métodos imunológicos e o PCR também podem ser realizados. O tratamento. Os livros falam que, de forma geral, no mundo inteiro, pode ser usado o oximiniquina e o praziquantel, sendo que no Brasil é mais utilizado o praziquantel, por causa da questão de toxicidade. E as medidas profiláticas seriam o tratamento da população, educação sanitária, saneamento básico para evitar que os ovos alcancem os lagos, por exemplo, combate aos caramujos transmissores nas regiões endêmicas para a doença. E se você sabe que existe o caramujo, que é uma região onde a esquistosomose é prevalente, evitar as coleções hídricas, cachoeiras, lagos, que tem a presença desses caramujos. Aqui uma figura ilustrando isso, Evitar fazer suas necessidades perto de lagos, utilizar banheiros, ou fossas céticas. Onde houver sinais de esquistosomose, não entrar dentro da água. E a questão da educação sanitária para explicar à população a respeito dos perigos dessa doença. Nossas referências foi o livro de Parasitologia Humana. No mais, muito obrigado. Até a próxima aula.